áudio que eu tomei foi de Disseu, não é isso ou não? E, entrando nesse aí, já que você falou do Bob Jeff, como você viu esses eventos que aconteceram esse último fim de semana? Polícia executando ordem ilegal. Polícia quando vai roubar a casa de alguém com arma e viatura da polícia. É polícia ou é bandido? Eu não vi o que aconteceu, mas eu vi o que o Roberto Jefferson disse que fez. Ele disse que jogou uma granada de efeito moral, eles dispersaram e ele atirou no carro. Se isso fosse verdade, Roberto Jefferson tinha que ser indiciado por resistência à prisão. E ele foi 4 vezes indiciado por homicídio. Isso significa que das duas, uma. Ou a Polícia Federal está realmente integralmente aparelhada de petistas, é o que eu acredito, porque inclusive todos os diretores, todos os ministros de justiça eram todos petistas, não é isso? Mendonça é petista, Moro é petista, não é isso? Esses caras são tudo de extrema esquerda. Bolsonaro não indicou nenhum homem, nenhum patriota para nenhum desses cargos relevantes, não é isso? Ou aconteceu alguma coisa que ninguém está demonstrando aí, aconteceu uma coisa muito diferente do que está sendo noticiado, né? Olha, o Ministério Público Federal já tinha se mencionado no processo que ele era doente, já estava comprovado que ele era doente, que ele era inimputável, que desaconselhava qualquer tipo de ação e que o STF era incompetente e que os crimes não cabiam prisão. O cara, eu pergunto a você, Elita, se Bolsonaro tivesse indicado cara homem para o Ministério, cara patriota, pessoas que respeitassem o direito real, o cara ia cumprir a ordem legal, faltando uma semana para a eleição? Ordem legal de Xandão, ele ia cumprir a ordem legal, ia dizer para Xandão que não encontrou o cara e acabou, não é isso? Vai dizer, não, ele tá sem gasolina, não sei o quê, tá sem viatura, né? Ia mandar um cara, ia mandar os agentes lá que fosse filiado ao PTB, né? Como o PT fez. Aconteceu várias vezes de petista ficar 17 dias para ser preso com ordem na mão da Polícia Federal moscando, né? O cara recebendo informação que horas ia chegar na casa dele, né? O próprio Lula não castelou com um monte de cara armado lá no sindicato. Ele só se rendeu depois de feito o acordo da cadeia 5 estrelas, você não lembra disso, não? Fez um puta de um comício ali. Fez um showzão. Comício não, ele entrou num prédio com 50 caras armados e disse que só saía nas condições dele, senão ia morrer gente, não é isso ou não? E demorou dias, né? Eu lembro, foi tipo, sei lá, ficou um circo em volta, com transmissão ao vivo, tudo mais, foi um circo. Os caras tudo bunda mole. Se os caras fossem homens, o que fazia? Desligava a internet na região, o celular, desligava a luz, a água e mandava a SWAT, meu irmão. E acabava fazia Carandiru de novo. A gente já não tinha esse problema hoje em dia, né não? Tá escrito lá no De Res Militária do século III, passividade atrai agressividade. O vagabundo fica ousado quando a galera fica otária, não é isso? Vai deixando, meu irmão, a cobra não tem ombro, não é isso? Você deixou entrar, meu irmão, vai até o fim, né? Entra de novo naquela questão, né? Um advogado a cada 164 habitantes num país que não tem lei nenhuma. Isso aqui é Mas eles não são advogados, não são bacharéis. Essas pessoas não sabem nada de direito, não sabem nada, não sabe dizer, nunca leu Federalist Papers, não sabe o que é direito natural. A maioria, 99% de quem dá aula de doutorado em direito nesse país não passaria no vestibular decente, velho. O cara sai de lá militante e no final não serve pra nada. Serve para defender o interesse do mestre dele, do pai dele. Quando Jesus chega lá no negócio e diz assim, você não entende o que eu estou dizendo, o que você serve é seu pai, ele serve ao pai dele, não é isso? E é triste pela quantidade de gente que tá nessa. Foi o que eu falei. Jesus disse, a maioria vai pro inferno ou vai pro céu, velho? A maioria vai pro inferno, velho. A democracia escolheu Jesus ou Barrabás. Deus disse, não escolham um rei. Não escolham. Vocês vão chorar, vocês vão clamar por mim, eu não posso fazer nada, vocês escolheram, não é isso ou não? Pois é, o Estado matou Jesus. E libertou o assassino Barrabás, né? Não, pior é o Estado ter ordenado o assassinato de todos os bebês na cidade para matar Jesus. Porque você matar um cara que foi acusado de um crime é uma coisa. Você sair aleatoriamente matando bebês para prevenir um bebê que faça alguma coisa é outra, não é isso ou não? Hein? Ordens de grandeza pior, né? Ô, povo, a gente já tá chegando aqui a 1h30 de live e eu tinha falado pro Dum que eu ia liberar ele antes de fazer 2 horas. Então deixa eu só puxar um último assunto, que é um assunto que também entra nessa seara de problemas do dinheiro estar na mão do Estado, que é o
o efeito Cantillon. Tipo, o efeito Cantillon é uma dessas coisas que, no fundo, assim, eu acho que quem não começou a estudar Bitcoin, a não ser as pessoas que já estudavam em escola austríaca, mas é uma dessas coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes do Bitcoin e que realmente me deu uma ferramenta nova para enxergar a realidade. Então, queria que vocês explicassem o que é o efeito Cantillon e o que isso acontece na prática, sabe? Por que isso acaba quebrando o dinheiro da forma que ele deveria ocorrer naturalmente, assim, sem manipulação estatal. Então, vamos lá. O efeito Cantillon é um conceito muito interessante para a pessoa finalmente se redpilar e perceber que o dinheiro dela não vale nada, porque existe o poder de você diluir esse dinheiro, e esse dinheiro, quando ele é impresso, ele vai sempre parar primeiro na mão dos amigos do rei, na mão do cara que é amigo do cara que está imprimindo o dinheiro. Isso faz com que esse cara que recebeu o dinheiro recém-impresso, ele tenha um privilégio sobre as outras pessoas, porque esse dinheiro ainda não está circulando diretamente na economia. Então, você tem uma base monetária. Eu sou amigo do cara que imprime, ele vai me dar o dinheiro primeiro. Então, tem uma vantagem sobre todo mundo, porque eu tenho dinheiro novo, que eu vou injetar na economia, só que eu vou poder comprar bens de capital, insumos, qualquer coisa, num preço menor do que ele deveria estar valendo, justamente porque esse dinheiro ainda não está circulando e eu tenho uma vantagem sobre isso. Então, o efeito Cantillon acontece o fenômeno do bilionário que é o cantilionário. Por quê? Porque esse cara é o cara que consegue ficar rico não por mérito, não porque ele está produzindo algo que as pessoas estão consumindo, mas sim porque ele tem um contato muito próximo ali da pessoa que imprime o dinheiro, no caso o governo, ou ele faz lobby com o Congresso, alguma coisa do tipo, para criar barreiras, criar regulamentações, criar formas de esmagar os concorrentes dele e também conseguir ter acesso a esse dinheiro recém-impresso. Um caso aqui do Brasil sempre muito emblemático foi justamente na época do governo do PT que você tinha ali o BNDES financiando os grandes empresários, as empresas que eram escolhidas a dedo ali pelo governo, os campeões nacionais que eles chamavam. Então você tinha JBS, Braskem, toda uma galera ali que recebia o dinheiro recém-impresso a juros subsidiados, e quando o juro é subsidiado significa que a população está pagando a diferença. Esse dinheiro não sai do nada. Então, o cara que está recebendo o dinheiro a um juro muito menor do que o de mercado, significa que na outra ponta o otário vai ter que pagar um juros maior de mercado para poder compensar aquilo. Então, só de você ter essa vantagem, você já pode esmagar essa competição, porque você está tendo ali financiamento gratuito. Inclusive, você vai ter caixa para poder queimar, para pressionar o mercado, colocar preços para baixo. Mesmo que você esteja no prejuízo, você vai ter uma vantagem competitiva sobre o seu o competidor ali, que não tem acesso a esse dinheiro barato, e aí o cara ele não vai conseguir ficar queimando tal que nem você tá. Então, o efeito Cantillon é isso. Quanto mais próximo você tá da impressora de dinheiro, mais beneficiado você fica. O cara que está lá na ponta, é o empregado, o cara que está recebendo dinheiro por último, ele vai receber já o dinheiro na ponta desvalorizado. Então, é aquele cara que lá no final, ele vai receber aquele dinheiro impresso lá no começo. Só que na hora que chega na mão dele, o preço de tudo já aumentou, a qualidade de vida dele diminuiu e ele foi diluído no caminho. A mensagem no bloco Gênesis do Bitcoin é que o governo anunciava o segundo bailout de banks. O que significa bailout? Significa o resgate de bancos que iam quebrar com empréstimo grátis de dinheiro público. Os vagabundos, os bandidos, a galera da JBS, da Amazon, além de conseguir contratos do governo, consegue bilhões de graça. Agora você que está me ouvindo, especialmente se o Mula ganhar, agora é a hora, velho, de se alavancar. Se você puder comprar a casa de seu pai e de sua mãe financiada, se você puder financiar carro, se você puder pegar consignado, qualquer coisa que você consiga abaixo de 1% ao mês, Mula ganhando, você conseguindo um horizonte aí de 2, 3, 4 anos, rapaz, eu aconselho fortemente que se alavanque, viu, velho? Especialmente se não tiver RECT. Se você tiver o fluxo de caixa para pagar a prestação, vale a pena demais, viu? Você, rapaz, se Mula ganhar essa eleição, eu vou alavancar em real, viu? Eu vou dar algum jeito de alavancar em real. Agora tem que ser abaixo de 1% ao mês, né? Porque a inflação vai comer no centro, viu? Minha meta de dólar, meu alvo de dólar para o fim do ano é de 8 a 10 no oficial e de 15 a 20 no real, né? Nós, no mínimo, antes de Bolsonaro, não tinha negócio de remessa de graça como é hoje em dia. O IOF baixou, o IOF de cartão de crédito é 6%, mas ninguém mais usa cartão, o cara faz aquele esquema lá do C6, faz recarga 1%, não é isso? Vai voltar a ter IOF de 25%, meu irmão. Vai voltar a ter controle de capitais.
Vai voltar a ter Bitcoin gourmet com 20, 30% de ágio, sim. E quem achar ruim, meu irmão, que pegue isso aí, que dê seu jeito, como tá tendo na Argentina, como tá tendo na Venezuela. É isso aí, velho. O caminho é esse aí. Não adianta Jair Bolsonaro ganhar. Bolsonaro tá avançando a pauta do PT, tá avançando a CBDC mais rápido que o próprio PT, velho. Isso é inevitável. Quando as revoltas em Roma, quando eles fizeram a reforma Marianas, quando os cidadãos que tinham que lutar para votar pararam de lutar e o exército passou a ser um exército profissional, passou a dar salário aos caras, foi o fim da república, velho. Porque a partir daí o exército ia obedecer a quem pagava, não ia mais obedecer ao interesse da república, não eram mais eleitores, eram empregados, né? É a mesma coisa. Na hora que o cara é dono da impressora, acabou, ele compra quem ele quiser que ele compre, ele não precisa que a maioria das pessoas contribuam e o funcionamento da economia e do Estado vai funcionar em torno do poder da impressora, né? Justamente também por isso que a gente vê hoje, né, eu até falei antes, tanta empresa gigante financiando pautas mais à esquerda, justamente porque para eles é sempre uma vantagem. A pessoa acha que não, o cara tá fazendo isso porque ele pensa no pobre, porque tem uma pauta bonita ali, é porra nenhuma, é dinheiro, é sempre dinheiro, né? Então você vê, até mesmo hoje você vê a imprensa totalmente ali do lado do Lula, justamente porque eles sabem que na hora que o Lula voltar, eles também vão se tornar quantilionários, porque o dinheiro de publicidade vai aumentar muito, e é justamente uma verba pro cara, ó, cala a boca, não fala mal de mim, e se você se comportar, se você for uma imprensa bem adestrada, você vai colher os benefícios aqui, você vai encher o rabo de dinheiro. Então sempre vai ter uma galera ali parasitando, e sempre vai ter esse incentivo enorme para parasitar e fazer campanha para esses caras, justamente porque você tá ganhando. Ninguém faz isso porque é bonzinho. É sempre porque tem interesse financeiro por trás de você também se tornar um quantilionário. No fundo, todo mundo quer ser um quantilionário, né? Quem não quer estar do lado da impressora? Quem não quer ter esse benefício de receber o dinheiro novo, recém-impresso, antes dele ser diluído na economia? Quer dizer que você está dizendo que os artistas não estão a favor do Lula porque eles acreditam no melhor para a nação? Pois é. A galera tá fazendo L, né, pelo pobre, né, pela picanha, claro, com certeza. É, foda. Cara, eu gosto de uma heurística que, assim, como é o dinheiro fiduciário? Ele é um dinheiro que é feito para os regentes e não a partir de regras, né? No fundo, é o oposto que a gente fala para o Bitcoin, que é o dinheiro que é rules, not rulers, ou seja, regras e não regentes. E, tipo, no fundo, para mim é basicamente isso. O efeito Cantillon é o quê? É você quer ser amigo do rei. Você quer ser o dono da bola, sabe? O jogo tem que funcionar nas suas regras, senão você pega a bola e leva embora. Aí tem as shitcoins. As shitcoins querem fazer o quê? Elas querem que todo mundo seja amigo do rei e você pode querer ser rei você também. Então, em vez de ter um sistema quebrado, você cria vários subsistemas quebrados também, todo mundo podendo ser o próprio rei. E aí tem o sistema do Bitcoin, né, que é o oposto disso tudo. É um esquema que não existe nenhum rei, ninguém vai ter acesso privilegiado e a regra é a mesma para todo mundo. No fundo, é filosoficamente tão diferente quando você entende essas premissas básicas que, não sei, no fundo o Renatão é muito feliz em falar que o Bitcoin é um imperativo moral, porque de fato é, assim, você entende, quando você realmente entende o que ele faz, deixa de ser só um puta, quero ficar rico rápido, pô, eu quero ter uma proteção no meu portfólio caso os bancos quebrem, é pela opcionalidade, é só um hedge. Não, você começa a ver que é um dinheiro moralmente melhor, mais sólido, ele constrói um mundo melhor, né? Ele desmonetiza esse mundo palhaço, e não citando só o Coringão aí com a gente, mas o mundo palhaço como um todo. E cara, no fundo esse é o único tipo de voto que realmente conta. Assim, a gente tava falando como tá foda esse último mês, essa última semana em específico, e o pessoal em volta tá tudo doente mental. Só que, tipo, o que eu acho muito doido, que o pessoal não percebe, é que se tem cento e pouco, 110, 120 milhões de votos, cara, o seu voto é 1 sobre 120 milhões, seu voto é aproximadamente zero. Então, tipo, todo mundo fica sofrendo tanto, no fundo tem até um quê de narcisismo, assim, tipo, a gente não consegue influenciar tanto o processo histórico assim,
e sofrer com isso é só uma puta cagada. Sabe, o seu voto de apertar botões na caixa mágica que faz plim-plim a cada 2 anos, desculpa, esse voto vale muito menos do que o voto de você desinvestir nesse sistema cagado, você desmonetizar o Leviatã. Tipo, eu voto quando eu estou trabalhando num projeto de Bitcoin, eu estou votando com o meu capital intelectual. Quando eu estou investindo em Bitcoin, quando eu estou vendendo meus reais e convertendo para Bitcoin, eu estou votando com o meu capital monetário. E sinceramente é isso, a gente, sei lá, os bitcoinheiros que se importam com política e querem ir por essa via também, boa sorte, assim. Mas, no fundo, a competição é sempre entre o menor dos males, entre pessoas extremamente incompetentes, como o Renato fala também, provavelmente psicopatas, perversos, que vão falar qualquer linha retórica que precisar para assumir o poder. Vocês devem ter visto o vídeo do Roberto Jefferson, quando ele ainda era gordão, falando, não, eu que propus o desarmamento. Então, assim, ou ele mudou 100% de pensamento em 10, 15 anos, ou ele propôs o desarmamento de uma maneira perversa, porque ele sabia que ele ia continuar armado. E é isso, a gente precisa desmonetizar esses caras, tipo, todos eles. No fundo, o principal problema que o Bitcoin conserta é que ele desmonetiza o Estado, ele atrofia o Leviatã. Tipo, é como se tivesse um câncer e esse câncer deixa de receber nutrientes e para de crescer. E aí ele vai morrendo porque ele foi necrosando. Tipo, não sei se vocês concordam, mas eu vejo muito assim. Eu vejo o Bitcoin como a nossa esperança porque permite desmonetizar todo esse processo de... Sei lá, no fundo é a nossa única alternativa, desmonetizar esse processo do Estado e como ele é constituído. Concordo plenamente. As únicas maneiras, já foi também demonstrado formalmente há mais de 50 anos, as únicas maneiras na ditadura totalitária de exceção, como a gente vive, de se votar é com os pés ou com armas. Com os pés é desinvestindo, comprando Bitcoin. Com armas é matando e morrendo. Que até hoje só era possível através da violência. E acho que daqui a uns 6 a 8 anos vai começar a ser possível com o mercado descentralizado de mortes. Eu acredito que vai ser o fim definitivo desses militantes imundos, né? A gente está numa encruzilhada aí. Eu ainda tento defender um pouco ali que pelo menos o Bolsonaro ganhe essa eleição, porque eu sei que muita gente entrou na bolha depois de 2020, muita gente talvez ainda esteja no prejuízo, a pessoa ainda não acumulou o suficiente. E o cenário para quando a esquerda tomar o poder aqui, e a gente já viu isso na Argentina, Venezuela, aqui nos países vizinhos, é que vai ser muito difícil para essa pessoa conseguir fazer o DCA dela. Então a gente sabe que assim, os dois cenários são ruins. Com o Bolsonaro é ruim, mas com o Lula eu ainda acho que é muito pior. Mas Dum, tem 2 perfis de pessoas, certo? Você tá me ouvindo? Ouvindo. Tem 2 perfis de pessoas. Tem as pessoas jovens e produtivas, tem as pessoas que já foram jovens e produtivas, não é isso? Quem é jovem e produtivo, ele tem que cair fora e buscar um lugar. Tem gente na Ucrânia ganhando $1.000 por dia. As oportunidades sempre existiram, sempre vão existir, não é isso? Inclusive oportunidades fora do Legacy. O que mais tem, inclusive, é universitário aí virando P2P e formando mais rico que qualquer professor dele da faculdade. Conheço vários, não é isso? E programador, menor de idade, ganhando mais que juiz, isso aí tudo você tá vendo, tá acontecendo, certo? Oportunidades para trabalhar, se o cara tiver disposto a fazer trabalho de homem, trabalho de mulher, sempre vai ter, beleza? Sempre tem emprego. Ou o cara já construiu patrimônio. Quem já construiu patrimônio tem a chance de 2, 3, 4, 5 anos de comprar Bitcoin e fazer autocustódia. Quem não fizer, vai deixar de ser rico, vai ter bilionários virando mendigo. Na Venezuela, tem caras que tinham dezenas de milhares de dólares e foram comer lixo. É exatamente o que vai acontecer aqui. Caras que eram juízes lá e foram comer lixo. Médicos que foram comer lixo, prostituir os filhos. É isso que vai acontecer. Não tem esse negócio de vou dar tempo, não sei o que lá, não. Seu tempo é agora. Você tem 2, 3 anos, independente de que ganhe a eleição. Bolsonaro vai meter CBDC também. Vai ainda mais rápido do que Lula. A questão é que Lula, pelo menos, vai ser mais sincero. Isso pode fazer mais gente acordar e começar a desinvestir, né? Tudo depende da velocidade, como vai piorar. Eu ainda espero que, se o Bolsonaro ganhar essa eleição, a gente ainda tenha um tempo aí de pelo menos uma estabilidade econômica. Talvez o cara ainda tenha uma liberdade de poder, pelo menos, ter uma arma de fogo para ele poder se defender. E tentar segurar aí para os próximos anos. Porque aí, passando mais um halving, muita gente que entrou agora recentemente, o cara vai ter estrutura para poder fugir daqui, poder levar familiar. Agora, se o cara tem que sair... Eu sinceramente prefiro viver em um país com hiperinflação e controle de capitais,
do que com monitoramento de câmeras universal, todas as câmeras públicas e privadas, dizendo ao governo onde eu estou a cada minuto, não é isso, qualquer servidor público consultando, e com CBDC sem dinheiro físico, e você? Isso que eu ia perguntar pra vocês. Fugir do Brasil significaria ir pra onde? Tipo, beleza, o Brasil vai dar merda. Onde vai estar melhor pra viver o grande reset? Toda a questão dos CBDCs não é só no Brasil. Tipo, Depende muito. Que idioma você fala, que tipo de clima você gosta, se você tem mulher, filho, quantos bitcoins você tem. Depende de dezenas de fatores. Se você for jovem, é onde você vai ganhar mais dinheiro, você vai conseguir acumular mais grana. Se você já acumulou seu patrimônio, vai ser um desses dezenas de países aí pequenos que tem imposto de renda territorial, como inclusive o Paraguai. Você pode ter uma renda absurda negociando no exterior e eles só vão cobrar imposto sobre o que você produzir no país, que no caso vai ser zero, né? Tem que ver, isso aí depende de cada pessoa. Você vai dizer que existe um país universal, que todo mundo vai morar na Suíça? Suíça não é para todo mundo, o criptovale é para magnata, milionário. Você vai recomendar que o milionário vai virar Margareth lá na Irlanda para ganhar dinheiro? Quer dizer, tem cada país ter atrativo com um perfil de gente, não é isso? Tem gente que vai adorar morar na Arábia Saudita, no Irã. Se o cara for judeu, ele vai gostar? Não vai, né? Tem que ver a preferência pessoal do cara, né? mas qual é a sua? Tipo, qual é a preferência pessoal de vocês? Tipo, a minha eu acho que seria El Salvador, se continuar viável, porque é o que você falou, tem o clima que eu gosto, tem praia com surf, é um lugar que o pessoal já adotou Bitcoin, então, pô, imagino que isso traga vantagens. Um plebe colega nosso do Twitter, o Hugo, acho que vocês já conhecem ele, do Fuck You Money, mudou para lá também por causa dessas características, saiu de Portugal. Então, assim, o meu pessoal acho que seria El Salvador, mas de fato, eu acho que é bom falar para o pessoal que está escutando o que o Renatão falou, cada pessoa tem que pesquisar por conta própria e ter a própria ideia. Mas Quem dito tem isso, família no Paraná, quem tem família no Paraná e mora no Paraguai, vai morar mais barato que em Salvador e vai poder, a cada 15 dias, passar 2 ou 3 com a família. É mais vantagem pro cara morar no Paraguai ou em El Salvador? Tem que ver, cada pessoa tem suas prioridades, onde tem sua família, onde é que você quer criar seus filhos. Eu não conheço El Salvador, eu só ouço falar. Tem que ver a próxima eleição. Se ele reduzir a criminalidade de novo 90% e o país continuar dobrando a economia a cada 4 ou 5 anos, realmente daqui a 10 anos vai ser um negócio extraordinário, né? Agora, hoje no Brasil, para quem mora no sul e sudeste do Brasil, o Paraguai é uma excelente opção, velho. Excelente opção. El Salvador, a gente ainda tá na guarda dos caras liberarem lá a compra da cidadania, os bonds, tudo, né? Eu acho que com a queda do Bitcoin meio que jogou uma água no chope esse ano. Mas eu torço para que dê certo, né? Para que eles acabem tendo êxito aí nesse experimento, porque tem muita coisa em jogo aí, né? O cara se arriscou muito, né, o Bukele. Ele colocou a cara a tapa ali. Hoje o Bitcoin tá na metade do preço que ele entrou, basicamente. E a gente sabe que o Bitcoin ele não é feito assim para governos comprar. Ele não é um ativo muito bom para o governo comprar, porque justamente na democracia você troca a cada 4 anos e o Bitcoin tem um halving a cada 4 anos, que é onde explode o preço. Então existe pouco incentivo para um governante querer colocar o dinheiro no Bitcoin, porque no meio do caminho pode acontecer o que aconteceu, de ter um crash e ele ficar impopular por conta disso. Mas como o Bukele acertou em outras áreas ali do país dele, conseguiu reduzir criminalidade, isso não afetou tanto ele. Mas liga um sinal de alerta aí para outros governos que forem tentar pensar em fazer algo parecido, porque o cara sabe que ele pode estar comprando ativo que pode derreter e também com isso derreter a popularidade dele depois. isso sem levar em conta a possibilidade de como você faz a custódia. Tipo, quem faz a custódia do Bitcoin que o Bukele comprou? São Bitcoins de El Salvador ou são Bitcoins do Bukele com caixa de El Salvador? A custódia também é um negócio muito complicado quando você pensa a nível de nação, né? Vamos imaginar o Brasil fazendo custódia de Bitcoin, vai. A gente cria uma multisig. Quem que vai ter cada assinatura? Você vai deixar uma na mão do judiciário, uma no executivo e outra no legislativo? Como que você vai guardar isso para que alguém não consiga de maneira alguma pegar 2 assinaturas e poder sumir com esse caixa? Onde que você vai armazenar? Se você for colocar essa informação, você vai colocar numa carteira de metal, mas como é que você vai garantir que ninguém viu que está ali? Então, assim, a nível particular é muito fácil você fazer custódia de Bitcoin. Agora, quando você começa a tentar escalar isso a um nível global e tal, assim, se você tentar escalar isso na sua família já vai ser complicado, você tentar criar uma multisig ali, porque
Você também teria que depender da responsabilidade de mais pessoas terem aquela chave, não perderem, ou então dessas pessoas também terem conhecimento de onde estão algumas das chaves, poderem se reunir e tentar tomar a sua parte. Então, assim, é complicado, né? Acho que até hoje não tem uma resposta simples para isso, de como você consegue escalar, mas isso também é uma das belezas do Bitcoin, né? Porque o ouro é aquilo, para um Estado ter controle do ouro é muito mais fácil, porque o ouro é algo físico, então você tendo armas, você tendo estrutura física, você consegue armazenar, e é muito mais fácil um Estado armazenar do que uma pessoa, porque a pessoa precisaria ter uma residência, ela precisaria manter a segurança daquele ouro também. E o Bitcoin é totalmente o contrário, né? Por ser informação, você não consegue, de uma maneira simples, conseguir proteger isso com armas, com coisas físicas, justamente porque não é algo físico, né? É algo intangível. Então, como que você faria a estrutura disso? Eu não tenho a menor ideia. É um negócio que às vezes eu fico matutando assim para tentar imaginar como que seria, mas eu não consigo encontrar uma solução, porque as possibilidades são enormes, né? Um golpe de Estado, uma briga entre poderes, e aí como que alguém conseguiria ter acesso a esse fundo? É um negócio bem complicado. É uma possível semente de guerras civis, inclusive, né? Eu também não tenho visão nenhuma de como resolver isso sem ser num estado totalitário que aí, tipo, a carteira do Estado é a carteira do ditador, né? Mais ou Mas menos. Porque se empresas conseguem gerenciar isso, por que estados não conseguiriam? Inclusive, Estado pode fazer isso através de empresas também. E podem fazer federações. O cara pode fazer isso, como, por exemplo, era feito o banco na época que tinha ouro, né? Com seguro, com confederações. Não pode haver uma federação tipo a Lightning, que para você sacar de um estado, precisa da concordância de outros, de várias assinaturas, do mesmo jeito que existe. Eu acho que pode, tranquilo, ser construídas essas estruturas. Ainda não existe, mas eu acho que não tem dificuldade, não. É mais difícil você evitar que um servidor de uma empresa roube uma empresa do que um servidor de um Estado roube o Estado. O Estado tem muito mais condição de ir atrás do que uma empresa, não é isso? se eu tiver acesso a uma carteira do Estado, souber ali a CID do Brasil, do Tesouro do Brasil, o cara pode sumir com esse fundo e ninguém vai ficar sabendo. Grayscale tem 600 mil Bitcoin, não é isso? Não tem? Sim. Como é que eles fazem? Você acha que algum governo algum dia vai ter mais de 600 mil Bitcoin? Eu acho que não. O único governo que tem chance de fazer isso é os Estados Unidos se desapropriar todo mundo que está nos Estados Unidos. Fora isso, nenhum governo vai ter mais do que isso. Como é que eles fazem? Você acha que são os donos da empresa que tem esse negócio? Não é, porque é fundo, é tudo de terceiro, não é isso? Eles só vão mandar 2% ao ano. Você acha que quantas pessoas têm parte dessa chave? Eu acho que são 3 instituições. Acho que ninguém, pessoa física, tem acesso a porra nenhuma. Eu acho que deve ser tudo institucional, né, não? E então, cada mas instituição... é mais privado, né? Como? Acho que é muito mais funcional algo privado, porque você não está falando ali de poderes estatais, você simplesmente está tentando cooperar, então você cria uma federação ou você coloca uma chave na mão de cada ente privado, mas quando a gente está falando de Bitcoin, governo... O Bitcoin do El Salvador tá numa empresa privada, tá na Coinbase, não é isso? Ele não botou então, na Coinbase? O quê? Aí o governo pode dar uma canetada e tomar esse fundo também. Se a Coinbase não é de El Salvador, o cara tá assumindo um risco grande. Né? Pois é, mas a moeda de El Salvador é o dólar também, né, velho? Tipo, ele já tá na mão desse cara, né? Mas eu acredito que ele poderia, pelo menos, tentar criar uma estrutura onde a custódia seja realmente de El Salvador, né? Para não sofrer esse potencial ataque aí. Hoje o empresa consegue lá, né? Você viu que o mínimo de empresa consegue lá, né? Numa única canetada, os Estados Unidos quebrou a importação de semicondutores da China. Então, numa canetada também você consegue fazer muita coisa. Você consegue fazer um estrago grande num país como El Salvador. Essa história dos microprocessadores dos chips chineses ainda vai dar muito... Tipo, isso antecipa muito qualquer cálculo geopolítico envolvendo Taiwan, por exemplo. Não, isso aí foi um negócio para abalar tudo, né? E aquilo, né? O poder de uma caneta, né? Acabou com o mercado do dia para noite. E quem tiver lá, volta para cá, senão vocês vão perder a cidadania americana. Já era. É que, cara, eu falo isso várias vezes quando eu tô falando com o João Grilo no Botecoin.
o mundo viveu uns 20, 30 anos de conto de fadas chamado globalização, e agora a gente tá acabando de viver no conto de fadas e tá voltando a realpolitik, sabe? Tá voltando a realpolitítica. Agora as coisas é a teoria dos jogos de novo, tipo, vai ser mais caro para mim produzir o chip? Beleza, meu adversário nem vai ter o chip. Então, para mim, no delta disso é positivo. Foda-se que minha população vai pagar mais caro pelo chip. Na competição, meu estado contra o estado da China, eu saio ganhando. E, tipo, a gente cresceu em todo aquele contexto que o pessoal chamava de o fim da história. O Fukuyama, sabe? Essa análise da galera dos anos 90 era que, bom, beleza, capitalismo ganha do socialismo, então vamos viver num mundo bem, entre aspas, PSDB, assim, um mundo social-democrata, progressista, e meio que as grandes questões históricas já estão resolvidas, tipo, arrogante pra cacete. E a gente tá deixando de viver nessa realidade para voltar no mundo real, no fundo, tá ligado? Realpolitik, tipo, um mundo sem ser um conto de fadas de uma mina de 13 anos, um mundo que interesses contam e sim, a Rússia vai usar a energia como arma e como moeda de troca e os Estados Unidos vai explodir o gasoduto da Rússia por causa disso. Tipo, é um mundo muito mais com as cartas na mesa, assim, é um mundo que não é com hipocrisia e negociação na ONU, sabe? É um mundo que, porra, eu quero fazer isso, eu vou tacar bomba e é isso mesmo. A gente viu nessa questão da pauta SG, né, e dessa coisa infantil de, vamos trocar a matriz energética por solar e eólica. É aquilo, né? As crianças estavam no poder. A gente estava ouvindo a Greta para tomar decisão sobre energia de continente inteiro. Isso vai ter que acabar logo, né? Porque a realidade bate na porta de uma maneira implacável. Então, todo esse conto de fada de que, olha, podemos, né, parar de consumir combustíveis fósseis, podemos desligar as usinas termoelétricas. Acabou, não tem mais como. Vamos parar de ouvir criança, vamos colocar gente que realmente resolve o problema e vamos colocar a discussão a um nível mais adulto, né? O que a gente estava passando antes era justamente isso. É um conto de fadas, uma geração que cresceu com muita abundância, achando que todos esses problemas complexos têm uma solução fácil. Não tem. Tá vendo que nunca teve. Então, por um tempo, manteve o conto de fadas, só que agora acabou. Vamos para o mundo real, e o mundo real é muito mais feio do que as pessoas gostariam que fosse. Né?